Travando. Bom dia, meninas. Bom dia. É a sala feminina? Ah, tá. Hoje tá fazendo isso. Será que vem mais alguém? Pode ser. Você é dessa sala mesmo, né? Vocês duas não. Não. Legal. Bom, não precisa se apresentar, né? Eu pediram para eu estar fazendo essa aula aí com vocês, eu quis fazer algo diferente para ficar mais fácil para prender a atenção, né? Não que vocês são imperativas, nada disso, né? Mas a gente sabe, né, que jovem, né? Se você não fizer uma coisa diferente, daqui a pouco vocês estão em outro mundo, né? Então eu quero fazer o seguinte, minha proposta é recapitular as principais lições aí da revistinha. E algumas eu vou comentar alguma coisa a mais, outras eu só vou fazer um comentário mais assim, superficial. Então a revistinha desse trimestre dos jovens foi esse tema aí, cobiça e orgulho, combatendo o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Então vamos estar comentando algumas coisas e eu queria que vocês participassem também, comentando, falando, né? E senão eu vou fazer pergunta, tá? Eu vou fazer chamada oral. Então eu gostaria que vocês participassem da aula também. Bora lá, Murilão. Então a primeira lição da revista é falando de mundo, né? Quando a gente fala de mundo, principalmente quando a gente fala com pessoas que não é da igreja, né? Você fala assim, pessoas do mundo, né? Quem não é da igreja olha assim e fala, é extraterrestre? Né? Como assim? Todo mundo é do mundo. Mas quando fala do mundo aqui, está dizendo em outro sentido, né? São as pessoas que servem a Deus, obedecem a palavra, e aquelas que não obedecem a palavra. Então, de certa forma, elas vivem em um outro mundo, né? Porque elas têm um outro comportamento totalmente diferente do nosso. Ou deveria ter. Porque quando a coisa começa a estar muito igual, quer dizer que alguém está errado na história, né? Então a definição que eu li da própria revistinha, né, diz assim: o crente vive em um mundo dominado por uma cultura materialista, que seria o mundo secular, vamos dizer assim, egoísta e passageira, mas ele não se deixa dominar por ele. O seu prazer é fazer a vontade de Deus. Pode passar aí, então. Eu estou bem esfriado, tá? Então vou precisar tomar uma aguinha aqui, senão não vou conseguir falar. Eu trouxe aí um quadro comparativo sobre o pensamento modernismo, né, do modernismo e o pós-modernismo, que hoje já se considera que a gente está num pós-modernismo, não é nem mais moderno, a coisa já está pós-moderna. E eu vou citar só alguns aqui para ver uma diferença. Então vamos lá. No modernismo você vê que a verdade é absoluta. E o cristão ele tem que ter essa ideia, que a verdade ela é absoluta. Que a Bíblia, a Palavra de Deus, esses 66 livros que estão contidos na Bíblia, é uma regra de fé e de prática. Ou seja, não é só de fé, mas é de prática. Então nesse livro vai estar contido a maneira como nós devemos viver, né? Para quem não está achando, eu estou na segunda linha do lado esquerdo. Já a segunda linha do lado direito, que é o pós-modernismo, a verdade é relativa. Então cada um quer ter a sua verdade, né? E a gente vive muito assim, aquela ideia de, não, respeita a minha opinião. Tá, legal, respeita a sua opinião, mas e qual é a opinião de Deus? É isso que a gente tem que se questionar, tem que pensar mais ou menos assim. Se Deus ele é criador e nós somos criatura, está subentendido, entre aspas, aí, que Deus ele determinou uma forma que nós devemos viver. Então, ao invés de a gente ficar preocupado com a opinião do amigo ou da amiga, a gente tem que se preocupar qual é a opinião de Deus em relação a isso que eu vou fazer. Inclusive, eu li um livro uns anos atrás, muito interessante, que diz, o título do livro, O que Jesus faria no meu lugar? É muito interessante. É o tipo de pensamento que a gente sempre tem que ter em tudo. Todas as decisões que a gente for tomar, tentar imaginar, né? Poxa, mas se Jesus estivesse no meu lugar, o que será que ele faria nessa situação? E a gente pensando assim, a gente já vai eliminar alguns problemas. Uma outra coisa que eu queria citar
é ali na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha do lado esquerdo, padrões morais bíblicos. Então, o que é moral a gente encontra na palavra. Já na coluna da direita, relativismo moral. É relativo. As pessoas fazem o que querem, faz um monte de coisa assim que até choca, né? Choca até na sociedade, mas para ela é relativo. Você vai falar de moral, você vai falar de uma forma correta, aí ela vai falar, não, isso aí é relativo. Ela quer relativizar a verdade. Já na linha de baixo, que vai ter uma revista que a gente vai comentar, uma lição da revista que a gente vai comentar, comportamento sexual. O comportamento sexual, ou seja, tudo que envolve a sexualidade, o sexo, está bem definido na palavra, está bem definido na Bíblia. Porém, a gente vê que, já na coluna da direita, a identidade sexual é opcional. Né? Você vê essa discussão que tem, ideologia de gênero e tal, mas quando você vai ver na palavra, Deus criou homem e mulher. Né? Ó, se vocês não sabiam, não é do macaco, tá? Deus criou o homem e a mulher, tá? Mas então, na mesma coluna da esquerda aqui, você vai ter conhecimento objetivo, não vou comentar, aqui ó, valores tradicionais. Então, ser tradicional não é ser careta, não é ser obsoleto, não é ser quadrado, né? Muito pelo contrário, você ter para algumas pessoas, ainda é sinal de virtude, de algo de valor, né? Já na coluna da direita, valores próprios, ou seja, sem certo ou errado. Não tem certo, não tem errado. Se você não tem uma noção de um senso de certo ou de errado, tá largado. Eu costumo dizer que é bicho grilo, tá solto, né? Faz tudo que não deve, né? E a última linha ali para fechar isso aqui, a igreja. A pessoa que ela tem um pensamento de acordo com a palavra, ela vê a igreja como o povo de Deus, né? Então a igreja é um lugar que se reúne as pessoas de Deus que obedecem à palavra de Deus. Já na coluna direita, no pós-modernismo, a igreja é uma comunidade cultural, né? Tipo, é uma tribo, né? A igreja é um lugar de convivência, é um lugar de lazer. É como se você frequentasse uma associação de bairro, é como se você frequentasse um time de futebol. Eu vou ali só para curtir a galera. Igreja não é isso. Não quer dizer que você não vai ter amizade. Não quer dizer que você não vai ter relacionamentos. É óbvio que você vai ter amizade. Mas você tem que ter em mente que o seu objetivo não é esse. O seu objetivo é: estou lá para aprender a palavra e para cada dia mais eu melhorar o meu comportamento. Esse é o objetivo. Entendeu? O pessoal está empolgado lá embaixo, né? Está saindo no mistério. Pode ir. Vou tocar o sininho lá na escada. Vamos lá. Tem uma lição que fala sobre dinheiro. Quem não gosta de dinheiro, né? Eu não vejo problema nenhum em você ter dinheiro, em ganhar dinheiro. O problema que a gente vai ver é se você coloca dinheiro como um Deus. Antigamente, que eu já estou ficando meio antiquado, ficando meio antigo, eu peguei a época que trocou do cruzeiro para o real. Pelo que pareça, foi em 94 e eu já trabalhava, já ganhava dinheiro e tal. E na nota, na cédula, vinha lá, Deus seja louvado. Só que ali o governo federal lá mandou imprimir essas notas, essas cédulas de papel, na Casa da Moeda lá em Brasília, e colocou Deus seja louvado, mas que Deus, né? Que Deus que ele colocou ali? Mandaram colocar lá. Ainda tem? Não tem mais, né? Nas notas, né? Deus seja louvado? E o D era maiúsculo? Era maiúsculo. Só que assim, para algumas pessoas, o Deus é o quê? O dinheiro. E o nosso Deus não é o dinheiro. Agora Deus ele não se importa de você ter dinheiro, de eu ter dinheiro. A questão é, a Bíblia fala onde está o seu coração, ali é o seu tesouro. Se você só pensa em dinheiro, então o seu Deus é o dinheiro. Ainda tem? Tem. Se você pensa só em dinheiro, o seu Deus é o dinheiro. Agora, se você ama a Deus acima de todas as coisas, o dinheiro é só um meio para você sobreviver. Entende que muda a perspectiva? Então eu coloquei ali, o dinheiro pode se tornar um Deus ou um instrumento de bênção. Tudo vai depender da forma como o crente o utiliza, né? Aqui, só você trabalha aqui, Aline? Ou vocês trabalham também?
Mas vocês recebem mesada, essas coisas? Não. Não? Então, é pedido. Nossa, ele faz uma cartinha pro pastor lá, reivindicando uma mesadinha e tal. Quando tinha quando era pequeno. Então, mas assim, 94 não estava trabalhando não, falei errado. Mas assim, oficialmente eu comecei a trabalhar só em 2000. Mas desde sempre eu pegava meu dinheirinho, que era pouco. Eu tenho meu primeiro olerite guardado em casa, né? Comecei ganhando R$261 no livro. Ô, grossa. Graças a Deus saímos desse... Menos que isso. Menos que isso? Aí, tá vendo? Só que mesmo ali com aqueles R$261, eu pegava lá meus R$26, meus 10 centavos e dava de dízimo. Por quê? Aquilo ali não era tipo assim, uma imposição da igreja, se eu não der, vão pegar no meu pé. Não, eu tinha um coração grato. Pegava aquele dinheiro ali e falava, obrigado, Senhor, e dava com o coração grato. E a gente vê que não falta, né? Eu vi uma piadinha no Zap, né? 2 caras falando, né? Aí um cara falou pro outro assim, você é bobo, você dá dízimo e tal. Eu dou mesmo. Aí o outro falou assim, quantos anos você dá dízimo? Ele, tantos anos eu dou dízimo. Aí ele, com esse dinheiro você já poderia ter comprado uma Ferrari. Falou pro cara, né? Dando uma bela de uma tirada no carro. Aí o cara falou, e você dá dízimo? Ele, não. E quantos anos você trabalha? Tantos anos eu trabalho. Aí ele, tá certo. E você tem uma Ferrari? Ele, não. Então cala a boca. Então tipo assim, ele tava falando que o outro dá dízimo, se não desse dízimo já teria comprado uma Ferrari. E o outro não dava também não tinha Ferrari nenhuma. Quer dizer, então assim, o dízimo, quando você dá de coração, quando você administra o dinheiro pensando em investir na obra de Deus, não vai faltar. Muito pelo contrário. Às vezes a gente vê pessoas que acontece tantas coisas, gasta todo o dinheiro na farmácia, ou sei lá, dá um problema no carro, deixa todo o dinheiro no mecânico. E quantos livramentos Deus tem nos dado, né? E a gente está economizando sem saber. Essa que é a verdade. Problema que vai surgir ali, de repente você está no congestionamento, no trânsito ali, alguém ia bater em você, Deus vai lá e enviou de repente um anjo ali, te deu um livramento, não bateram no seu carro, você nem ficou sabendo, já te poupou ali de repente um dinheiro bom, né? Então eu creio muito nisso daí. Eu não sei como é que vocês pensam. Como é que você pensa sobre isso, sobre essa questão do dinheiro e tal? Você trabalha há muito tempo? 1 ano e meio. Bastante tempo já, né? É um pouquinho. É uma devolução, na verdade, né? Tipo, eu não tô dando. Você tá devolvendo porque não é seu, não é verdade? Então, Sim. isso é o nosso dever, devolver porque não é nosso, né? É de Deus. É verdade. E eu e o irmão Murilo tirou oferta. Não é querendo criticar, mas a gente vê que tem pessoas que dão assim com uma vontade, assim. Tem pessoas que dão dinheiro até amassado, assim. Parece que pega aquele dinheiro e joga assim. Aí quando você tira lá da salva, você olha, nossa, mano, bolinha de papel aqui. Aí você tem que, tipo, desenrolar o negócio assim. Você fala, nossa, eu acho que é meio, sei lá, não tô julgando ninguém, mas... sei lá, quando você dá de bom grado, né, você até, pelo menos eu, né, olho na carteira, sei lá, eu tô com vou dar R$10 de oferta. Aí eu tô com uma nota de 10 lá, tô com o Durex, toda rabiscada, e eu tô com uma nota de 10 novinha. Eu falo, não, essa aqui que eu vou dar. Tipo assim, é o cuidado, entendeu? É nos mínimos, parece bobeira, mas é os pequenos detalhes. Eu acho que É os pequenos detalhes. se não for pra você dar de coração mesmo, é melhor você nem dar. Exatamente. E aí você vê algumas coisas que não adianta, né? A pessoa não tá com um coração voluntário ali, ela tá, sei lá, dando com uma certa raiva, Isso é né? com amor, né? Ou com uma falta de fé, eu tô dando, mas vai me faltar. Não adianta, você tem que crer que Deus é sabedor e conhecedor de todas as coisas e que não vai deixar faltar. Mas conhece a palavra, né? Exatamente, e quando eu não trabalhava, né, que é o caso de vocês, mesmo não trabalhando, eu sou de uma família tipo simples. Meu pai foi 24 anos da polícia militar, só que aí ele saiu da polícia militar e aí fez de tudo um pouco, né? Só que nessa fase de adolescência, na época ele era taxista.
Só que não é igual hoje, né? O Uber, quem trabalha de Uber ou táxi 99 ganha dinheiro a rodo, né? Aplicativo, né? O cara deixa um passageiro e já tem outro chamando no aplicativo. Não, aquela época lá o cara ficava andando, gastando combustível e tal. Às vezes pegava 2, 3 passageiros e ainda tinha que pagar o aluguel do carro, que era diária. Então pagava, sei lá, 20 anos atrás, 60, 70 reais, só que uma coisa também que é bom dizer, por causa da inflação da economia, o dinheiro antes valia mais. Ou seja, R$1 antes você comprava doce e pegava troco. Você tá entendendo? Então assim, era cara a diária. Então, ele não podia comprar tudo que eu queria, ele não podia chegar lá no shopping lá. Apesar que as marcas até mudaram, né? Mas na minha época eu gostava daquelas lojas de surf, tinha aqueles tênis Vans e tal. Acho que ainda deve ter, sei lá. E tipo, era super caro e tal. Eu não podia. Mas assim, até esse exemplo do tênis. Mas eu orava a Deus. Ah, Deus, dá um jeito aí, não tem como, mas eu tenho vontade. E Deus abençoava. Eu lembro que uma vez um moleque lá no colégio, né? Ele comprou um tênis, ele era super playboy, né? Sempre tem o playboy na sala, né? Super playboy. Aí ele levou o tênis na caixa novinha. Ah, eu comprei esse tênis, mas não gostei, já comprei outro. Quer dizer, aquele cara que não tá nem aí com o dinheiro dos pais, né? Aí ele, você quer comprar? Eu falei, sei lá, não tenho dinheiro. Não, leva aí, você me dá o que você conseguir aí e tal, me dá tanto. Tipo, ele me cobrou, menos da metade do valor. Aí eu dei um jeito lá e na época eu paguei. Aí você vê nisso daí o mínimo cuidado que Deus tem com a gente, quando a gente valoriza as coisas de Deus, né? Então, olha lá, o dinheiro ele é útil, é necessário, todavia o apego a ele pode impedir a entrada no reino de Deus. Uma coisa também que eu queria comentar com vocês é isso, ó, o terceiro parágrafo ali diz assim: prega-se muito contra a teologia da prosperidade por causa das suas distorções. Porém, esquece que a teologia da pobreza é igualmente equivocada. Então vamos lá, o que é a teologia da prosperidade? Algumas igrejas, que eu não vou citar o nome, questão aí de ética, aquelas que falam, eu sou a 3 pontinhos. Então, eles pregam que é tipo uma matemática. Não, Deus vai me abençoar 100 vezes mais. Então, se eu der 10 reais, né? Então, quer dizer, vou ganhar 1.000 reais. Sei lá, nem sei se o cálculo está certo, sou péssimo em matemática, mas enfim. É isso aí. Isso não existe. Isso não é assim. Você está entendendo? Deus não é banco. Deus não é banco. Vou lá, vou investir. Vai investir aonde? Né? Ações na bolsa de valores? Não, vou investir em Deus. Vou dar tanto, ele vai... Entendeu? Isso é barganha. Isso é o que a teologia da prosperidade ensina. Então, tipo, esquece isso é bobeira. Porém, algumas igrejas, de tanto bater de frente com esse ensinamento, começou a ensinar que você tem que praticamente quase fazer voto de pobreza, né? E algumas pessoas até pensam que ter dinheiro é pecado, né? Tem pessoas que pensam que ter dinheiro é pecado e não tem nada a ver. Esse radicalismo, né? Esse oposto já seria a teologia da pobreza. Você chegar perante o povo de Deus e ensinar, não, ser pobre é legal, ser pobre não é legal. Deus vai salvar, entenda isso. Quando fala de salvação, classe econômica não tem nada a ver para salvação. Deus vai salvar pobre e Deus vai salvar rico. Agora chegar e falar, ser pobre é legal, não, ser pobre não é legal. É melhor andar de carro que de ônibus, sabe? É melhor andar de carro que de a pé. Você está entendendo? Ser pobre não é legal. A gente tem que ter o que na vida? Equilíbrio. Que Paulo apóstolo ele fala sobre o contentamento. Então a gente tem que estar contente com a situação atual, né? Eu vi uma mensagem no Instagram, achei legal. Status. Sou grato pelo meu momento atual, mas estou buscando melhorar. É mais ou menos assim. Eu estou agradecido, obrigado Senhor. Acordei com saúde para trabalhar, acordei com saúde para vir para a igreja. Porém estou na correria, estou trabalhando e eu creio que o Senhor pode me abençoar mais e mais. É isso, né? E aí, alguns pegam alguns versículos da Bíblia e ensinam errado. Por exemplo, o 4º parágrafo ali. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Né? Parafraseando o verso. Que está registrado na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, verso 10. Está dizendo o amor ao dinheiro é a raiz do mal.
Não está dizendo que o dinheiro é a raiz do mal. Percebe que tem diferença? Sim. É o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. Então assim, porém o versículo não está condenando ter dinheiro, e sim você amar o dinheiro acima de tudo. Né? Pode passar, Murilão. Um outro versículo que está registrado em Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18, versículo 25. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí você pensa, nossa, caramba, meu, um camelo não passa no fundo da agulha. Quer dizer, Deus está dizendo que é impossível, né? Tá, legal, a gente tem que entender um pouco melhor esse versículo. Lucas ele usa uma palavra que se refere a uma agulha cirúrgica. Então ele está falando aquela agulha pequena mesmo, né? Que aí no original foi escrito no idioma grego, belonês. Jesus aqui estava usando uma expressão hiperbólica. Meu Deus, o que é hiperbólica? Está lá entre parênteses. É uma figura de linguagem que incide quando há exagero. É a língua portuguesa, Pô, tá? eu não sei, hein? Tá aprendendo? Não, eu tive que decorar tudo ano passado. Ah, então você tá fera, então. Então, o que está dizendo o texto? Ele usa uma expressão popular da época para fazer um exagero mesmo. Então, ele não está dizendo que é impossível, ele está dizendo que é difícil. Por quê? Vamos lá. Você, quando não tem um plano de saúde e fica doente, e não tem dinheiro para comprar remédio, você vai orar. Ou seja, me cura, tô doente. O cara tem um plano de saúde top da galáxia, o cara, não vou nem orar, vou lá no meu médico. Tipo assim. Então o dinheiro proporciona algumas facilidades, e nessas facilidades, às vezes, a gente acaba se afastando um pouco de Deus. E isso vai deixando o nosso coração distante de Deus. Então, nesse ponto, isso eu concordo. O dinheiro, para alguns, mexe com a cabeça. E isso torna a pessoa ficar distante de Deus. Eu quero frisar também, ó, era comum da época esse tipo de expressão. Então era normal, essa era uma frase conhecida. Tipo igual, Deus ajuda quem cedo madruga, tal, umas frases assim. Era tipo uma frase da época. Então, só que a frase original, na verdade eles usavam a mesma expressão, mas ao invés de falar é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, eles diziam é mais fácil passar um elefante pelo fundo de uma agulha. Jesus só usou o mesmo adágio popular e trocou o animal aí. Mas enfim, o que Jesus queria dizer? Jesus apenas queria dizer que seria muito difícil um homem rico, né, por si só, aceitar seu discipulado e entrar no reino dos céus. Tipo, ele se sujeitar a seguir os ensinamentos de Jesus. E isso aconteceu. Tem uma passagem na palavra do jovem rico, não sei se vocês se recordam, que o jovem lá vai todo pomposo, falando, eu cumpro os mandamentos e tal, e não sei o que lá. Aí Jesus olha pra ele, tá, legal, você cumpre os mandamentos? Tá, faz o seguinte, reparte toda a sua riqueza, né, sua herança, para os necessitados e vem me seguir. Aí o jovem rico ficou triste e foi embora. Então o coração dele estava no dinheiro, não no evangelho de Jesus. Tipo assim, ele pensou, não vou nada, desfazer do meu dinheiro. Você entendeu? Então o coração dele não estava assim em Jesus. Porém, no mesmo capítulo 18, no versículo 27, né, vai dizer o quê? Que as coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Então quando você lê o verso 25 com o 27, você entende que ricos também herdarão o reino de Deus. Por quê? O que é impossível para nós homens, para Deus é possível. Ou seja, Jesus não estava pregando contra a riqueza, mas pregando, né, sobre essa questão da pessoa amar as suas riquezas acima de Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Um por vez, tá? Um por vez. Não tenho pressa. Não tenho pressa. Então vamos lá. Nosso dinheiro e nossos bens materiais devem ser adquiridos mediante o nosso trabalho honesto. Isso é meio óbvio, né? Mas é bom colocar. Os textos bíblicos que tratam a respeito de dízimos e ofertas estão relacionados com a justiça, misericórdia e fé. Terceiro parágrafo. As obras não salvam o homem, porém todo salvo faz boas obras. Devemos usar nosso dinheiro para investir na obra de Deus e fazer caridade. Isso aqui é muito importante. Porque assim, os espíritas eles pregam que que as pessoas, né, melhor dizendo, serão salvas pelas boas obras. Já os evangélicos, como crê que somos salvos pela graça de Deus, que é um dom gratuito, e que não seremos salvos pelas nossas obras, aí simplesmente cruza o braço e fala, se dane, se eu não sou salvo pelas obras, então eu não faço nada.
E não é bem assim, né? Porque, embora as obras não salvem o homem que verdadeiramente é salvo, que tem Deus no coração, ele vai fazer caridade, ele vai fazer boas obras, né? E tem uma lição aí sobre o dízimo, né? O que acontece? O judeu, até os dias de hoje, eles exercem esse mandamento, né? Que está na lei, que foi dado na lei de Moisés. Então, ali o último parágrafo, né? O judeu ele pratica um mandamento chamado Tzedaká, ou Zedaká, né? Qual seria a tradução disso daí? É justiça social. Então, até os dias de hoje, o judeu ele tem esse comprometimento, né? Então, o Tzedaká é a obrigação que todo judeu tem de doar algo de si, quantificado em no mínimo 10% dos ganhos ao necessitado. Fazem geralmente em uma instituição de caridade. Então o judeu tem essa prática até hoje. Bora lá? Resfriado. Aí eu coloquei um quadrinho aí. O judeu, ele, segundo a palavra de Deus, ele tinha 4 tipos de dízimos. Então, eu não vou ler as referências que não dá tempo, mas por isso que Malaquias 13:10 está no plural, dízimos. É uma coisa que algumas pessoas não percebem, né? Porque tinha 4 tipos aí. Então tinha dízimo para o sustento dos sacerdotes levitas, né? Dízimos referente às festas, os festivais sagrados. Dízimos para o pobre, viúva, órfão e estrangeiro. E o dízimo do dízimo, porque a tribo de Levi recebia os dízimos e alguns das tribos de Levi pegavam e davam o dízimo do dízimo para os sacerdotes também. Alguma dúvida aqui? Bom, alguém pode perguntar, e o dízimo hoje serve para quê? Serve para pagar a luz, serve para pagar a água, né? Serve, não são todos os pastores do nosso ministério que são assalariados, mas muitos são. Lá na nossa sede, no Belém, tem pessoas que trabalham e precisam receber salário. E eu vou dizer mais, quando der qualquer tipo de problema, alguém já quer logo processar a igreja. Então a igreja precisa registrar em carteira, pagar salário, fazer tudo certinho. E isso sai dos dízimos. Né? Igreja que não tem templo próprio também, paga aluguel. Tem igreja que paga aluguel, então é para isso. Das igrejas. Reforma das igrejas, entendeu? É para essas coisas, ajuda de custo, né? Quem não tem salário tem pelo menos uma ajuda de custo lá para, sei lá, colocar combustível no carro, essas coisas. Então dízimo serve para isso. Então hoje quem é da igreja e fala, eu vou dar dízimo para quê e tal, a pessoa, ela, na verdade, ela não é alienada, né? Ela vive num mundo paralelo, né? Tudo hoje precisa de dinheiro. E alguém pensa que entra dinheiro a rodo, né? Não entra. Primeiro que é 10%. Segundo que de todo mundo, eu acho que menos da metade dá dízimo. Pode falar, Lívia. Lá na Bahia, muitos membros, porque a maioria não é dizimista, infelizmente. Então, tipo assim, muitas pessoas questionavam, tipo, no curso de doutrina, quando o pastor passava um relatório, eles questionavam, tipo, eles queriam, tipo, saber, tipo, quando entrava, o pastor fazia aquilo. Enfim, tipo assim, a pessoa está questionando uma coisa, nem ela mesma, né, devolve, que é de Deus, mas ela quer, né? Mas geralmente quem discute é quem não dá, né? Eu já reparei isso. Então, mais ou menos isso. Geralmente quem dá não discute, porque já dá de coração ali, tá tudo certo. Gente, o que a pessoa vai fazer, o que o pastor, o líder vai fazer, é com ele e Deus, na verdade. Então, se ele fazer coisa errada, vai vir de Deus, a cobrança de Deus. Tem essas coisas, fulano fez alguma coisa errada. Até pode ser que tenha, mas num universo de milhares e milhares de pastores, qual é a porcentagem disso? É que, tipo, se aparece um pastor na TV lá, no Datena, aí já era. Aí Nossa, todo eu mundo... na internet, eu acho que o pastor é super rico. Tipo assim, nossa, o pastor ganha dinheiro da igreja. Mas, gente, vocês vivem em que mundo? Escondendo todo mundo. Meu pai, eu sou rica. KKKKKK. Tem que trabalhar. E outra, na Assembleia os pastores, acho que tem os que são assalariados da igreja, mas eu acho que, tipo, sei lá, uns 90% trabalham. Porque se não trabalhar, não tem como.
E não deveriam trabalhar. A verdade é que se a igreja, de uma forma geral, fosse mais fiel nisso daqui, o certo era o pastor, segundo a palavra de Deus, tirar o seu salário da igreja mesmo. Isso não pastorear. Porque o pessoal fala, o dízimo é pro pastor, mas segundo a Bíblia é pro pastor. Entende? Se você viu lá os sacerdotes da época, seriam os pastores de hoje. Então quem fala, o dízimo é pro pastor, não. Em primeiro lugar é pro pastor. Em segundo lugar é pros necessitados e tal. E uma vez um irmão aqui da Medeiros mesmo, que eu acho que ele nem é dizimista, ele falou assim, na Bíblia dava-se o dízimo dos alimentos. Tá, o povo era agricultor, tinha uma horta gigante lá. Então eu vou plantar uma horta na minha casa, vou chegar no pastor, pastor, tá sementinhas aqui de dízimo. Então tem gente que fala coisa que não tem pé nem cabeça. Hoje é supermercado. Então no supermercado você vai comprar com dinheiro. Então o dízimo é do dinheiro. Então tem gente que fala uma coisa que não tem pé nem cabeça. 2 versículos para fechar esse assunto. Tiago 1:27. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Aqui a gente tem que entender o seguinte: naquela época, as viúvas elas eram necessitadas. Paulo vai dizer que as viúvas novas poderiam se casar novamente. As velhas, ninguém quer casar. Não mudou. Desde aqueles tempos lá é assim. E naquela época não tinha INSS. Então hoje a mulher fica viúva, velha lá, ela vai lá no INSS, aí o governo vai dar uma pensão para ela. Naquele tempo não. Ela tá velha lá. Marido morreu, se não tiver filho, ela ia passar necessidade, ia passar fome. Aí Tiago vai lá e fala, olha, a gente não pode deixar essas mulheres desamparadas, a gente tem que dar sustento para elas. Então a gente tem que pegar esse modelo aqui e pensar hoje quem que é os necessitados de hoje. Porque não adianta eu falar, não, a igreja tem que ajudar a viúva. Aí quando vai ver, a viúva ganha uma pensão de 10 mil reais lá. Sai fora, você que tem que ajudar a igreja. Tem a pensão gorda aí do seu marido, você tá entendendo? Então tudo você tem que saber interpretar a coisa. Então hoje realmente, dízimos e as ofertas também, né, inclui, além dos obreiros, inclui os necessitados, mas os necessitados de hoje, né? E a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 7. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza e nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então se Deus ama quem dá com alegria, o ao contrário também é verdadeiro. Deus se aborrece de quem dá com tristeza. Então é isso. De dinheiro é só, né? Depois a gente passa para tirar a oferta. Vamos lá, sobre sexo. Bom, o sexo foi criado por Deus, mas usando o casamento como coroação do amor conjugal. Você pode falar, nossa, é óbvio. Mas quando você vai estudar a história, não era óbvio. Os primeiros cristãos achavam que sexo era só para fazer filhotinhos. Então a mulher não poderia, na cabeça dos maridos da época, a mulher não poderia ter nenhuma satisfação. Então ia lá o homem lá só na hora de fazer o herdeiro, né? Aí eles procuravam a mulher. Do contrário, a mulher que se vire, né? Então, hoje a gente sabe que não. O sexo dentro do relacionamento conjugal, ou seja, marido e mulher, é uma bênção que Deus tem te dado. E a Bíblia ela só faz uma observação lá, Paulo, nas suas cartas, acerca do jejum. Que quando for fazer a consagração, desde que combinado entre marido e mulher, tem que ser uma coisa combinada, aí não vamos fazer, porque a gente vai consagrar, a gente vai jejuar, né? Mas do contrário ele é bênção, né? Então o relacionamento sexual é para o casamento, monogâmico, né? O que é monogâmico? É 2, né? 2 pessoas. Não pode fazer igual o MC Catra lá, que tinha sei lá quantas mulheres. Isso não é de Deus. É hétero, né? Hétero vem de diferente, né? Ou seja, homem e mulher, que se conecta, né? Tudo se conecta. Indissolúvel.
Não é qualquer discussãozinha já quer separar, não funciona dessa forma. Então o sexo foi criado para um relacionamento nesse modelo aí. A Bíblia ela vai falar que o que sair dessa ideia é prostituição, certo? Aí essa palavra no original grego é porneia. Essas siglas aí é tudo tradução de Bíblia. Então, arque é a tradução Almeida revisada e corrigida. Onde você vê isso? Na sua Bíblia. Quando você abre a sua Bíblia, vai estar lá, versão João Ferreira de Almeida. Aí vai estar lá, atualizada, revisada e corrigida. Aí quando você vai procurar no Novo Testamento, vai estar a palavra fornicação. Já na Almeida revisada, atualizada, vai estar a palavra prostituição. E assim vai. Aí é só para você ter as variedades de tradução que vai trazer na Bíblia. Então vai ter lá fornicação, prostituição, imoralidade sexual, imoralidade, e tem uma tradução que até coloca como pensamentos impuros. Então você vê que ela é bem abrangente, né? Então porneia é usada aqui como uma palavra bem geral para relações e relacionamentos sexuais ilícitos e imorais. Então tudo que está fora do padrão do casamento é prostituição. Por que eu quis trazer isso daqui? Porque quando falo de prostituição, já vai pensar naquele homem ou naquela mulher que está fazendo sexo mediante um pagamento, né? Estou vendendo o meu corpo. Não, não é só isso. Tudo que é fora do sexo dentro do casamento é prostituição. Pode passar, Murilo. Alguma dúvida aqui? Não. Então vamos lá. Outra discussão que tem, né? Principalmente sempre tem um que quer ser esperto na internet. Não, mas hoje, casamento, você vai lá e registra no cartório e você tem uma certidão de casamento. Mas na época da Bíblia não tinha cartório. Sempre vai ter alguém que vai falar isso, né? Então, se na época da Bíblia não tinha cartório, então eu não preciso casar no cartório. Tá. Só que na época da Bíblia, apesar de não ter cartório, também tinham a forma com que era o casamento. E se não fizesse da forma que era, eles não consideravam casamento. Então assim, o que eu quero dizer com isso? Para vocês prestarem atenção aqui, entenderem. Todo lugar e toda época sempre houve uma formalidade. Então em todo lugar, em toda época, se você não fizesse a formalidade do casamento, você não era casado. Simples assim. Então quando a pessoa te falar, não, mas na época da Bíblia não tinha cartório. Tá, legal, mas na época da Bíblia tinha uma forma de se casar também. E qual que era essa forma? Isso era tudo quase que começava durante o dia, ia durante a noite e ia embora. Um casamento hoje se pensa que é cansativo, porque a noiva atrasa 2 horas. Na época deles lá era todo uma ritual que só Deus. Então os noivos recebiam a bênção dos pais, dos anciãos e dos amigos. E aquela história, o pai vai lá, fala um discurso de não sei quantas horas, depois os anciãos da tribo falavam mais um discurso de não sei quantas horas, e depois os amigos lá, que eram os padrinhos, mais um discurso lá. Aí os amigos e os familiares auxiliavam os noivos com os preparativos. Depois as damas da noiva iam à porta da tenda, né, que era a tenda, né, o caso, ao anoitecer e fazer uma serenata nupcial, bem romântico. Pode passar aí, meu querido. O noivo, após receber a visita de seus amigos íntimos, acompanhado de músicos, partia em direção à casa ou à tenda da noiva. Por isso que a Bíblia dá a ideia de que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Que o noivo vai ao encontro da noiva, né? Já era assim naquela época. Então quando Jesus ensinou sobre a volta de Jesus, quando ele falou do casamento, eles mataram na hora, a charada, porque era o casamento do modelo deles lá. Então, tarde da noite levavam as lamparinas e azeite. Por que lamparina e azeite? Porque não tinha eletropaulo, né? Outro dia uma pessoa me perguntou isso aí. Falou, mas por que lamparina e azeite? Eu falei, cara, eles saíam de noite lá, quase meia-noite. Os caras não vê um breu lá, uma escuridão. Os caras acendiam, hoje ia ser celular, né? Se não fosse um lugar sem iluminação pública, você já ia ligar a lanterna do celular, né? Então acendia suas lamparinhas de azeite ou tochas, né, com panos umedecidos e azeite.
Então casar e chegava lá, né, o noivo com as 10 daminhas e toda aquela comitiva na casa da noiva, casavam-se diante de suas famílias, para somente depois serem conduzidos pelos pais à sua nova casa ou câmara nupcial. Ou seja, aí eram conduzidos lá, né, pro ninho do amor, né, pro ninho do amor. E aí, o que é o casamento? Olha que importante vocês saberem para eles. Assim que os noivos consumavam o casamento, né? A minha esposa fala fanfers, né? Tico-tico no fubá. Aí casou. Aí casou. Você tá entendendo? Isso era casamento para eles. Aí casou. Ô queridos, tá bem? Faz. E olha que detalhe importante. Aí casou, não casou? Aí no dia seguinte, isso é muito importante. A noiva pegava, porque qual que era a ideia deles? Casamento virgem. A noiva pegava o lençol, ó, tinha um lençol tinto no varal, porque tinto, né, simboliza sangue. No varal do lado de fora, como prova da virgindade da noiva e consumação do casamento. O negócio era forte. E se não colocasse o lençol lá dizendo que a noiva era virgem? Dava o maior B.O. Dava o maior B.O., entendeu? Ia ter que os anciãos fazer toda uma investigação, porque dava problema. Tava na lei isso. Tava na lei. Pode passar o slide aí. Então a lei mosaica... Ah, o que é mosaica? Mosaica é de Moisés, tá? A lei de Moisés tratava a virgindade na lei. Tava na lei. Então a moça prometida... O que é moça prometida? É noiva, né? Da moça prometida, desposada, né? E do sexo antes do casamento. Da não desposada. Ou melhor, a não desposada é a noiva. A desposada já é a casada. Em Israel, o sexo antes do casamento, desde que a mulher não estivesse prometida a ninguém, não era condenado com a morte. Então tá lá a mulher lá, né? Fez, né, amor sem estar casada. Não era condenado com a morte. A pena era mais rigorosa, menos rigorosa. O homem tinha que se casar com a moça, pagar uma indenização por danos morais ao pai da moça e nunca mais se divorciar dela. Era o único caso que era proibido o divórcio. Tipo assim, você não pôs os carros na frente dos bois, né? Como diz o ditado. Então agora você vai casar com ela, vai pagar a indenização pro pai dela e nunca mais vai poder divorciar. Aí a pergunta, e se ela fosse prometida? Aí, e fosse traição, exemplo, sei lá, a moça tá prometida pro irmãozinho lá e trai ele, botou a galha. Nessa época aí, morte por apedrejamento. Na noiva ou não? Os dois. Não, o noivo é o boi, né? Ele é o vítima. Não o prometido, o cara. Apedrejado é os dois. Os dois Não. malandrinhos, danadinhos. Então, quer dizer, era tratado muito a sério. E hoje não é. Hoje não é. Hoje o negócio é banalizado, né? É isso que vocês têm que pensar. Então, o sexo precoce ele traz prejuízos, sim. Alguns exemplos aqui. Físicos. A maioria das vezes o corpo não está totalmente desenvolvido. Tem criança aí, né, digamos assim, 12, 13 anos já fazendo. Ou seja, o corpo nem desenvolveu. O corpo nem desenvolveu. Psíquico, né, psicológico, a maioria das vezes ainda não ocorreu um amadurecimento mental. Dizem que o homem só amadurece depois dos 30. Né? Imagina. Passe o doutorado. Oferta, já falamos da oferta. Imagina só. Peraí, pausa pro comercial aqui. Ô Murilo, põe aí. É nóis. Deus abençoe. Amém. Então, imagina, tem muita gente aí se envolvendo em intimidade e não tem cabeça feita. Isso muda muito a forma de pensar. E o mais importante, espiritual. Porque o sexo fora do padrão de Deus, ele é pecado. E o pecado nos afasta de Deus. Simples assim. Quanto tempo eu tenho ainda? 10 minutos, 35. Eu acho que dá pra concluir. Bom, fora esses prejuízos, podemos ainda mencionar.
perda do encanto pela pessoa que nos relacionamos. Acontece muito isso daí, já trazendo até para um lado da psicologia, né? O cara lá, não, eu te amo, você é o amor da minha vida e tal. E a mulher, ela é tipo assim, o homem é pelo que vê, isso é provado. Então o homem, ele é pelo que ele vê, entendeu? Pode ser uma cabeça de cavalo. Se tiver tampada a cabeça, ele vê só o corpo, ele, nossa, coisa linda. É a realidade. E a mulher é pelo que ouve. Então o homem vai lá e dá aquela, né, sedução e tal. Aí a menina se entrega. O que acontece depois? Perde o interesse. Conseguiu o que queria. Como se fosse um troféu. Conseguiu o que queria. Então, perda do interesse. Discriminação da família. Vamos lá, pensa o seguinte, você é de uma família super tradicional, conservadora e tal. Aí de repente você chega, principalmente, que nem hoje, eu penso diferente, sou casado, né? Pretendo ter uma filha, se Deus quiser. Aí eu fico pensando, você pegar aquele bebezinho bonitinho, você cuidar, crescer e tal, já pensou, Murilo? Aí cresce, aí chega a sua filha lá, pai, então sabe o que é? Aconteceu, né? Cara, é difícil. Então a discriminação da família. A família fala, por que você fez isso? O sentimento de culpa. A pessoa vai se perguntar, que nem você falou, putz, mano, por que eu fiz isso? Esse cara é um idiota, me largou. Risco de gravidez. Existe uma pesquisa que eu ia trazer, mas tá aumentando muito assim, a porcentagem de gravidez de meninas novas e que não casaram-se, mães solteiras. E eu faço muito processo de pensão alimentícia e é difícil, hein? E tem cara que é igual cigano, enquanto o juiz não consegue intimar, o processo ele não anda. E tem cara de 3 meses vai se mudando, né? E aí você não consegue intimar o cara e o cara não paga a pensão, e aí é isso aí. Tem um índice muito grande de filhos que no RG, a filiação só tá o nome da mãe, não tem o nome do pai, e é provado também que isso dá problema de psicológico, que cresce com o sentimento de abandono. Cresce, olha o RG e fala, putz, meu pai me abandonou. Toda vez que pega o RG, putz, meu pai me abandonou. E a pessoa cresce com isso. Então é uma coisa que você faz que vai pra vida toda. Uma pequena decisão errada vai mudar sua vida para sempre. Então, é isso. Tem mais tem coisa que não tem mais volta. Não tem mais volta. Deus deseja que seu povo se abstenha de toda e qualquer forma de impureza. Vamos lá. Então, vamos lá. Temos visto na mídia, né, escrita, televisiva, mais internet, né? Quando eu fiz esse slide aí, foi para uma outra palestra. Enfim, muitas pessoas dizendo que a pornografia e masturbação é algo normal. A gente vai falar de masturbação? Vamos falar de masturbação. Aqui a gente fala de tudo. Então a carta de Paulo, os Gálatas, capítulo 5, verso 19, condena a lasciva. Tá bem claro lá. O que é a lasciva? Lasciva passou a integrar a natureza humana após o pecado de Adão e Eva. E tem gente que fala, bendito Adão e Eva, viu? Pois é, a gente herdou a natureza pecaminosa deles. A lasciva o que é? É um intenso desejo focado na satisfação imediata do apetite sexual. Então, os hormônios estão à flor da pele nessa idade de jovem? Então, mas segura a onda, né? Dá uma segurada, toma um banho gelado, né, Murilo? Toma um banho gelado que a coisa calma. É assim, porque a pornografia ela tem origem na lasciva, que te prende em vícios e pensamentos obsessivos que podem destruir a saúde mental, espiritual e sexual. E aí, sempre tem aquele jovem que quer ser um esperto, né? Não, mas me mostra na Bíblia. Cara, o cara quer que você ache lá, não masturbarás. Não tem. Não masturbareis, é isso, né? Não tem. Cara, só que você tem que pensar o seguinte, de novo, o sexo é para o casamento. Aí alguém vai querer ser esperto, não, masturbação não é sexo. Para a psicologia é. Não precisa ter penetração, né? Vocês são espertos, não vou entrar em detalhes. Sobre Qualquer isso, forma de prazer sexual, até
de ouvir já é considerado um ato sexual. Então, masturbação é um sexo e não é um sexo dentro do casamento. Você tá lá sozinho. Então você tá com um intenso desejo da lasciva. Diga aí, meu amigo. Sobre isso, não sei se vocês conhecem, Alessandro Vilas Boas. Quem? Alessandro Vilas Boas. Ah, você falou Vilas Boas, tomei um susto aqui. Tá do meu lado aqui. Ele é um pregador e músico, né? E aí ele posta tipo vídeos bem rápidos, de 10 minutos, 5 minutos, bem rápidos mesmo, falando sobre assuntos, né? E ele falou sobre pornografia e masturbação. E aí em relação à saúde mental da pessoa, foi feito tipo antigamente isso, né, nos Estados Unidos, eles tinham mania, não sei se até hoje eles fazem isso, mas de gravar o cara antes dele morrer, por cadeira elétrica, que seja. Eles gravam tipo um depoimento desse cara pra dar pra família, pra ter tipo alguma coisa desse cara. E aí no depoimento desse cara, eles dão acho que 5 minutos. E aí 4 minutos esse cara fica de cabeça baixa. E aí a moça fala, ó, você não vai falar nada, tá acabando o seu tempo. E aí ele vira pra câmera e fala assim, olha, a única coisa que eu tenho pra falar, ele era assassino, tipo, ele matava, estuprava meninas, uma parte de coisa. Aí ele falava que a única coisa que ele tinha pra falar é que os jovens nunca entrem ou nunca se masturbem, porque isso causou com que ele fizesse tudo isso, sabe? Então o cara fica pirado mesmo, o cara fica tipo... Porque é aquela história, né? Isso mexe um pouco com a mente, sim, porque é uma coisa que torna um vício, né? Sim. Então a prática, até coloquei ali, a prática da pornografia é um tipo de hedonismo, que significa a busca desenfreada pelo prazer, através da lascívia, do ver, né? E é como uma droga, coloquei ali, é como uma droga. Ela oferece prazer instantâneo e te vicia. Por quê? Vamos lá, biologia, né? A ejaculação, ela libera dopamina, que sobe para o cérebro, que é uma substância da satisfação. E por isso te vicia. E toda droga que você imaginar, ela vai liberar alguma substância no seu corpo. Só que, obrigado, meu querido. Só que você vai se tornar um viciado. E Deus, ele projetou todo o nosso sistema orgânico e essas substâncias como a dopamina, por exemplo, para que você tenha prazer da forma certa e no momento certo. Simples assim. Então por que as pessoas são viciadas, seja lá no que for, né? Qualquer vício é errado, tá? Vamos falar real? Eu não consigo tomar água, eu tenho que tomar Coca-Cola. Você é viciado. Você é viciado. Você tem que ver o que está acontecendo na tua mente. Eu tenho que tomar café 3 vezes por dia. Você é viciado, irmão. Você tem que ver, tem alguma coisa. Eu tenho que comer chocolate todo dia. Você é viciado. Porque são tudo coisas. São tudo coisas. O mecanismo é o mesmo. O cérebro é o mesmo. São tudo coisas que te dão um prazer imediato. E por alguma carência que você tem, você está se socorrendo no vício. Por alguma depressão, alguma tristeza, algum sentimento de abandono, você vai lá, toda vez que bate aquele vazio, você vai lá, não, chocolate. Tá Você tá entendendo? Bom, vamos fazer uma oração então. Então eu tô usando um exemplo simples para te mostrar que a masturbação é a mesma ideia. E qualquer outra droga que você imaginar, que não é aula sobre drogas, mas é a mesma ideia, é a dependência. E a dependência é por causa de alguma coisa na tua mente, né? Seja do presente ou do passado. Legal? Bora lá, Murilo? É pra isso que nós faz por arte. Já que quer ser viciado, tenta viciar em alguma coisa boa, né? Porque eu tô tentando viciar em academia, mas tá difícil.